Ela era órfã, sem poder, sem influência, mas conseguiu enganar o rei mais poderoso do mundo, desmascarar um genocida e salvar toda a sua nação da extinção total. Esta é a história de uma mulher que provou que inteligência e coragem podem vencer qualquer exército e que, às vezes, você nasce para um momento como este. Olá, rainhas! Eu sou Hair Story Ruth e hoje eu vou te contar a história mais cinematográfica que você já ouviu, e é tudo real. É a história de Esther, uma garota que se tornou rainha num concurso de beleza mortal, que viveu uma vida dupla no Palácio Real e que arriscou literalmente a própria vida para salvar seu povo de um genocídio planejado. Prepara-se para uma história cheia de conspiração, estratégia, suspense e uma virada que ninguém esperava. Fica até o final que eu vou revelar como essa história mudou para sempre o destino do povo judeu. Nossa história acontece há 2.500 anos, no império mais poderoso da época, a Pérsia, que dominava do norte da África até a Índia. No comando estava o rei Assuero, também conhecido como Xerxes. Na capital, Suzã, vivia uma jovem órfã chamada Hadassa, que significa murta, uma flor simples e comum. Ela havia perdido os pais ainda criança e foi criada pelo primo mais velho, Mordecai, que a amava como filha. Hadassa era bonita, inteligente, mas completamente invisível na corte. Apenas mais uma judia vivendo discretamente no império, até que um escândalo real mudou tudo. O rei Assuero deu uma festa que durou 180 dias, 6 meses, para mostrar sua riqueza. No último dia, bêbado de poder e vinho, ele mandou chamar a rainha Vasti para ela desfilar sua beleza diante dos convidados embriagados. E aqui vem o plot twist. Vasti disse não. Ela se recusou a ser exibida como um troféu. Foi a primeira greve feminista da história. A consequência, Assuero, humilhado publicamente, destituiu Vasti da realeza. Agora precisava de uma nova rainha. E foi aí que a vida de Hadassa mudou para sempre. Os conselheiros do rei tiveram uma ideia genial: que se busquem moças virgens e belas em todo o império para o rei escolher uma nova rainha. Era como um reality show, mas com uma diferença cruel: não havia volta para casa. Ou você se tornava rainha, ou passava o resto da vida esquecida no harém real. Mordecai tomou uma decisão que mudaria tudo. Inscreveu Hadassa no concurso, mas ele deu uma orientação crucial para ela: não revele que você é judia. E assim, Hadassa se tornou Esther, seu nome persa, e entrou numa vida dupla. Para o mundo, ela era apenas uma jovem persa. Sua verdadeira identidade? Segredo de Estado. Esther foi levada para o palácio junto com centenas de outras moças. Durante um ano inteiro, ela passou por tratamentos de beleza. 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com perfumes e cosméticos. Um ano inteiro se preparando para uma única noite com o rei. E espera só você descobrir a estratégia que Esther usou para conquistar o rei. Foi de uma inteligência impressionante. Quando chegou a vez de Esther, ela não pediu joias caras, vestidos extravagantes ou perfumes exóticos. Sabe o que ela pediu? Apenas o que o eunuco responsável pelo harém, Hegai, recomendou. Isso mostra a inteligência emocional dela. Em vez de tentar impressionar com ostentação, ela confiou na experiência de quem conhecia o gosto do rei. Ela foi humilde e estratégica. E funcionou. Quando o Assuero viu Esther, foi amor à primeira vista. A Bíblia diz que o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou graça e favor diante dele mais do que todas as virgens. Esther se tornou rainha, mas sua identidade continuava um segredo mortal. Ela vivia no luxo máximo, mas sempre com o coração dividido entre 2 vidas. Enquanto isso, Mordecai descobriu uma conspiração contra o rei. 2 guardas planejavam assassinar Assuero. Ele contou para Esther, que avisou o rei em nome de Mordecai. Os conspiradores foram presos e executados. Esse ato de lealdade foi registrado nos anais reais e seria crucial mais tarde, como vocês vão ver.
E aí entra o vilão da nossa história, Hamã. Ele foi promovido pelo rei ao cargo mais alto do império. Todos deviam se curvar diante dele. Todos se curvavam, menos Mordecai. Como judeu, ele não se curvava diante de homens, e isso deixou Hamã furioso. Mas Hamã não queria se vingar só de Mordecai. Quando descobriu que era judeu, teve uma ideia diabólica. Vou destruir todos os judeus do império. Hamã foi até o rei e mentiu descaradamente. Há um povo espalhado pelo teu reino que tem leis diferentes das nossas. Eles não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. E o pior, ele ofereceu pagar 10.000 talentos de prata, uma fortuna absurda, para financiar o genocídio. Assuero, sem saber que estava assinando a sentença de morte da própria esposa, deu seu anel real para Hamã e disse: faça com esse povo o que te parecer bem. O decreto foi enviado por todo o império. Em um dia específico, todos os judeus, homens, mulheres, crianças, idosos, deveriam ser mortos e seus bens saqueados. Quando Mordecai soube do decreto, ele rasgou as roupas, vestiu o saco, pôs cinza na cabeça e saiu gritando pela cidade. Era desespero total. E Esther, no palácio, não sabia de nada. Quando viu Mordecai assim, ficou aflita e mandou roupas para ele. Mas ele recusou. Foi então que Mordecai contou tudo para Esther, através de um mensageiro, e pediu algo impossível, que ela fosse ao rei interceder pelo povo. Mas tinha um problema mortal. Qualquer pessoa que entrasse na presença do rei sem ser chamada seria executada na hora. A única exceção era se o rei estendesse o cetro de ouro. Aí a pessoa vivia. E Esther mandou uma mensagem que me arrepia até hoje. Há 30 dias que não sou chamada para ir ao rei. Se eu for sem ser chamada, posso morrer. E a resposta de Mordecai foi profética. Não penses que por estares na casa do rei, serás livrada mais do que todos os outros judeus. Se te calares agora, de outra parte virá socorro para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para um tempo como este que chegaste ao reino? E a resposta de Esther: minha gente, isso vai te dar arrepios. Esther tomou a decisão mais corajosa da sua vida. Ela disse: jejuem por mim durante 3 dias. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois disso, irei ao rei, mesmo que seja contra a lei. E se eu morrer, que eu morra. Por 3 dias, Esther se preparou espiritualmente para enfrentar a morte. No 3º dia, ela se vestiu com os trajes reais e foi até o pátio interno do palácio. Imaginem a tensão. Ela caminhando pelos corredores, sabendo que cada passo poderia ser o último, até que chegou diante do trono. O rei a viu e estendeu o cetro. Ela estava salva. Assuero disse: que queres, rainha Esther? Qual é a tua petição? Ainda que seja metade do reino, te será dada. E aqui vem a genialidade de Esther. Em vez de fazer o pedido na hora, ela disse: se agrada ao rei, venha o rei com Hamã hoje ao banquete que eu preparei. Ela estava armando uma armadilha perfeita. No primeiro banquete, quando o rei perguntou novamente o que ela queria, Esther disse: venham amanhã a outro banquete, e então farei conhecido o meu pedido. Hamã saiu do palácio se achando o máximo. Ele era o único convidado além do rei. Mas quando viu Mordecai na porta, que nem se levantou para ele, ficou furioso. Naquela noite, instigado pela esposa, Hamã mandou construir uma forca de 22 metros de altura para enforcar Mordecai no dia seguinte. Mas algo extraordinário aconteceu naquela mesma noite. O rei não conseguiu dormir. Insone, o rei mandou que lessem para eles registros históricos do reino. E adivinhem que história leram? A conspiração que Mordecai havia descoberto anos antes. O rei perguntou: que honra foi dada a Mordecai por isso? Os servos responderam: nada foi feito por ele. Na manhã seguinte, quando Hamã chegou ao palácio para pedir permissão para enforcar Mordecai, o rei perguntou: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Hamã, achando que o rei falava dele, sugeriu: vista-se o homem com trajes reais,
ponha-se-lhe na cabeça uma coroa real e proclame-se diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. E o rei disse: apresse-se, faça assim com Mordecai, o judeu. Imaginem a humilhação de Hamã tendo que honrar publicamente seu maior inimigo. À noite, no segundo banquete, o rei perguntou novamente: qual é a tua petição, rainha Ester? E então ela revelou tudo. Se achei graça aos teus olhos, ó rei, dá-me a minha vida como petição e o meu povo como desejo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem. O choque? O rei perguntou: quem é e onde está aquele que ousou fazer isso? E Ester apontou: opressor e inimigo é este malvado Hamã. Hamã foi executado na própria forca que havia preparado para Mordecai. E os judeus receberam permissão para se defender dos inimigos. E assim, minha querida, uma órfã invisível se tornou a salvadora de todo um povo. Ester nos ensina aqui: você pode ter nascido para um momento específico da história. Inteligência emocional vale mais que força bruta. Às vezes é preciso arriscar tudo para salvar o que realmente importa. A coragem não é a ausência de medo, é agir apesar do medo. Sua identidade verdadeira é sua maior força, não sua fraqueza. Estratégia e paciência podem derrotar qualquer inimigo. Até hoje, o povo judeu celebra a festa de Purim em memória dessa vitória. Ester salvou sua nação da extinção total. E aí, o que achou dessa história épica? Você conhecia todos esses detalhes da estratégia de Ester? Me conta nos comentários qual momento da história mais te impressionou. A coragem de Ester ao arriscar a vida, a estratégia dos banquetes, a virada do destino de Hamã. E me responde também: você já viveu um momento em que sentiu que nasceu para um tempo como este? Como foi? Se essa história te inspirou, deixa um like, compartilha com suas amigas guerreiras e se inscreve no canal. Toda semana eu trago histórias reais de mulheres que mudaram o mundo. E já deixa uma reflexão: que palácio você precisa invadir na sua vida? Que conversa difícil você está adiando? Que momento de coragem está te esperando? Na próxima semana, eu vou contar a história de uma mulher que desafiou reis e profetas, que nunca se curvou diante do poder. A rainha Jezabel. Vai ser uma história intensa de poder, paixão e queda. Até lá! Lembrem-se que vocês são mais corajosas e estratégicas do que imaginam. Um beijo no coração!